A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos, de domingo, né? Glórias a Deus, né? Mais um dia aí na paz do Senhor Jesus, né, meus irmãos? Deus, ele é maravilhoso, né? Deus é bom todo o tempo, né, meus irmãos? Todo o tempo Deus é bom. Deus é maravilhoso, né? Por isso que temos que tomar uma decisão, né, meus irmãos? Porque Deus, ele nos deu dois caminhos, né? Ele nos deu duas estradas nessa terra, a certa e a errada, né? A certa é estreita, né, apertado para você passar, tem barreiras, tem dificuldade, né, meus irmãos? Mas tem a promessa da vida eterna, né, meus irmãos? A estrada é estreita e difícil de passar, é a estrada, né, meus irmãos? Nessa terra que nós vamos ter aí a promessa de Deus, né? Nas nossas vidas, a salvação eterna, né? E largo, espaçoso, né, meus irmãos? Divertido, gostoso é a porta larga, né? O caminho largo, né, meus irmãos? Que nós não podemos ser hipócritas, né? Tudo que é do mal das trevas é gostoso, né, meus irmãos? Né? Né? Mas, infelizmente, né, meus irmãos, nos leva à morte eterna, né? Tem muitos pratos coloridos de Satanás aí no mundo, meus irmãos, que nos leva aí, né, para a morte eterna, né, meus irmãos? Então, nós temos que decidir, né? O que Deus está falando, meus irmãos, é porque tem muitas pessoas, muitos cristãos que estão no caminho estreito, amém? Mas tem cristão que está no caminho estreito com o seu coração na porta larga. E Deus está chamando a atenção aqui de cristão, se atente, né? Porque caminho largo, porta larga não é, né? Não é território de cristão, não é território dos que foi chamado para a salvação. Amém, meus irmãos? Então Deus está trazendo o irmão aqui para abrir seus olhos, né? Porque tem pessoas que ainda está com o seu coração no mundo, né? E você vai ter que tomar uma decisão. Por que tomar uma decisão, meus irmãos? Porque no mundo não entra pecado. Não, meus irmãos. O pecado ainda continua sendo pecado. Amém? Os deleites desse mundo também não entra na porta estreita, na casa do Senhor, que é santo, santo, santo. Então você vai ter que decidir. Amém? Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você fica na porta larga do mundo, amém? Com os prazeres da sua carne e do mundo, ou você comece a se acertar na presença de Deus e no caminho estreito. Amém, meus irmãos? Se eu falar para você que o caminho estreito é bom, eu vou estar mentindo para você. Amém? Eu vou estar mentindo primeiro para mim. Amém, meus irmãos? Porque o caminho de Cristo não é fácil. É só para os como se diz, os soldados resistentes. Porque a maioria dos soldados que Deus chama para a porta estreita, né, acaba desistindo. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque o caminho é longo. Amém? Deus, ele promete para nós na sua palavra a salvação eterna. Amém? Mas também ele faz promessa ao decorrer da caminhada da porta estreita, do caminho estreito. Ele nos faz promessa. Ele faz promessa, fala que vai nos abençoar. Amém, meus irmãos? Para que Deus fala isso? E por que Deus cumpre? Amém? Por quê? Porque nós precisamos de alimentar a nossa fé pela palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então Deus, ele está sempre
nos dando uma promessa. E promessas de Deus sobre a minha e a sua vida vão se cumprir. Amém? Deus vai cumprir promessa, mas nós precisamos, né, seguir a porta e o caminho estreito. Nós não podemos nem desviar para a direita e nem para a esquerda, é seguir em frente. Tá ruim? Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Tá difícil? Glórias a Deus. Amém? Ah, eu não estou conseguindo, estou com pensamentos errados. Entra em oração, vigia, se esforce mais em oração para quê? Para que o inimigo venha cair por terra. Porque tem muitos aí que estão recebendo setas inflamadas do inimigo. E isso é muito perigoso, meus irmãos. Amém? As setas inflamadas do inimigo, os laços que Satanás usa aí, meus irmãos, cuidado, vigia, amém? E tem muitos, meus irmãos, prazeres aí, né, do mundo aí, que nos leva para a morte eterna. Então, vigia na terra, meus irmãos. Tem pessoas que oram, mas não vigia. Tem pessoas que vigia, mas também não ora. Então, tem que ser ligado às duas coisas. Você tem que orar, primeiro vigiar e depois orar. Você não pode só vigiar. Amém? Você tem que orar. E Deus manda eu te dizer, se acerta nos caminhos certos com Ele, começa a repreender o mal, dizer não às coisas erradas que afronta a Deus, né? Que Deus fala que é pecado, porque nós todos desse mundo, meu irmão, sabe o que é certo e o que é errado. Né? Na hora ali do julgamento, né? Como todos dizem que vai ter, amém? Você vai ser julgado pelas suas obras, pelos seus caminhos, né? Então não tem como falar, eu não sabia, porque a palavra de Deus está sendo dita. Ao meio os trancos e barrancos aí, ó, perseguições que o cristão vive, ela está sendo pregada. E nós, ser humano, nós não somos besta não, e nem burros. Nós sabemos muito bem o que agrada a Deus e o que desagrada. Quando nós fazemos coisa errada, é porque nós queremos mesmo, o coração está ali para fazer, porque nós somos ruins. Amém, meus irmãos? Nós para ser uma pessoa 100% boa, meu irmão, nós precisamos estar revestida com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Aí você vê uma pessoa boa e fala assim, nossa, aquela pessoa nasceu uma maravilha, mas não é. É o Espírito Santo que habita nele. Porque se o Espírito Santo sair, meu irmão, ela se transforma em cruel, pessoa ruim. É, meu irmão, o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Não existe pessoa boa. Não. Existe o Espírito Santo. Amém? Que habita em nós. Ele é maravilhoso, né? Ele toca em nós para ajudar o próximo. Porque por nós mesmos, meu irmão, por nós mesmos, quantos eu já ouvi falar, eu vou dar dinheiro para os outros? Eu não. Eu trabalhei, eu recebi, eu tive que, suar a camisa, eu vou dar um dinheiro, vou ajudar aquele que está bebendo, aquele que está nas drogas. E não é assim. Nós não podemos ver a falha dos outros. Nós temos que ajudar, fazer a nossa parte. Né? E muitos falam isso. Você acha que quando eu estava no mundo, eu não me lembro, mas você acha que eu também não falei isso também, meus irmãos? Nós somos ruins, amém? Quem é bom é Deus, é Jesus Cristo, esse é bom. Esse é bom, maravilhoso. Mas eu estou passando por dor, sofrimento, é porque Ele te ama. É porque Ele quer o seu bem. Continue firme, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos para a sua vida. Se você continuar no caminho estreito, se você continuar indo em direção à porta estreita, andar certo com Deus, amém? No caminho, Ele vai te abençoar. E a glória dessa segunda casa será maior do que da primeira. Eita, glória a Deus, aleluia. Deus está falando. Deus está falando nesta noite, glória. Amém, meus irmãos. Por que Deus nos abençoa? Porque Ele nos ama, meu irmão. Pela graça que para sobre nós. Ele nos ama, mas
Nós precisamos andar em obediência, nós precisamos estar no caminho estreito, né? Como está lá em Mateus, capítulo 7, né? As duas estradas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vamos ler essa passagem? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreito é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. São poucos, meus irmãos, que resistem, né? São poucos aqui, nós vemos, né? São poucos aqueles que conseguem caminhar no caminho estreito, meu irmão, porque não é fácil. Primeiro, nós temos a luta de nós mesmos, da carne e do nosso coração, que é falho, né? O coração, ele puxa para o pecado. Ele ama só as coisas que peca, que erra contra Deus. Por isso que nós não podemos ir pela nossa emoção, pelo nosso... Tem muitos aí que se arrepia, né? Vai ver a emoção, não é espírito, falando com a pessoa, né? Aí a pessoa tá caindo lá na coisa errada, né? Ah, eu amo ele. Não, não é assim, meus irmãos. Muitas das vezes você não ama. Você está sendo enganado pelo seu coração. Olha o Espírito Santo falando para alguém aqui. Então, o que nós temos que fazer? Para não cair nas nossas emoções do coração, do sentimento, nós temos que estar apegado ao Senhor. Nós temos que estar conectado com o Pai. Porque Deus, ele permite ali ter um afastamento, né? Vamos supor, duas pessoas se gostam. Aí Deus permite, livra aquela pessoa. A pessoa está enganada pelo seu coração, volta e acaba morrendo, né? Por quê? Amava? Não, não é que amava, é que estava enganado pelo coração. E Deus deu livramento, aí a pessoa foi enganada pelo coração, pelas suas emoções, né? E voltou. E Deus tinha dado livramento, já tinha afastado o candango, né? Daí, o que acontece? A fulana volta com o fulano. Aí o fulano, com o espírito ruim, né, meus irmãos? Muitas das vezes aí no caminho do erro, já com Satanás no couro, mata, né, e destrói a vida. Mas Deus fez o quê? Deus separou, Deus tirou, né, meus irmãos? Daí nós fomos enganados pelo coração, porque achava que amava, né, mas não é. Então nós temos que buscar, eu não sei porque eu estou falando dessa palavra, né, de coração, de cuidado, vigia, né, para não cair nas emoções, amém? Pode ser um relacionamento, mas pode ser uma emoção de assinar um contrato, pode ser uma emoção na hora de comprar um carro, talvez não é a hora, amém, meus irmãos? Mas Satanás nos cega, né, para fazer a coisa errada, daí nós se enforcamos. Então nós temos que ter a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Ah, mas eu estou no caminho estreito, mas você está vigiando em oração? Porque o Espírito Santo me revela que tem pessoas que estão no caminho estreito, mas o coração no mundo, na porta larga. Então nós temos que vigiar. Amém, meus irmãos? Porque há dois sentimentos aí. Eu não sei para quem é essa palavra, amém? Mas se você for assinar algum contrato por esses dias, se você pede direção a Deus, amém? Antes de fazer coisas pela emoção. Se você talvez brigou, né, com o seu cônjuge, né? Então, antes de tomar a decisão, pede direção a Deus. Amém, meus irmãos? Porque muitas das vezes acontece coisas na nossa vida, né, meus irmãos? E nós achamos, é Satanás, é feitiço. Não, muitas das vezes é Deus nos livrando de coisas futuras, né, meus irmãos? Então, nós temos que estar sempre conectado com o Pai, né? Mesmo estando no caminho estreito e a porta estreita, menos vencendo ali, né, as barreiras, né, meus irmãos? Porque o cristão,
ele passa por muitas barreiras até chegar na bênção dessa terra, até nós chegar, meu irmão, na vida eterna, nós vamos trilhar um caminho aí que muitas das vezes não vai ser fácil, né? Não vai ser ali gostosinho, né? Como diz muitos assim, né? Então, meus irmãos, mas Deus, ele é dono de tudo e de todos. E ele manda eu te dizer que se você continuar no caminho estreito, no caminho apertado, na porta estreita, a glória dessa última casa será maior do que da primeira. E nesse lugar onde você está, ele vai te dar a paz que você tanto precisa. Você crê? Você crê que Deus está falando com você nesta noite de domingo? Então recebe e toma posse. Amém? Abre a boca dentro da sua casa, fala para o mundo espiritual ouvir. Amém? A glória da segunda casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? E neste lugar Deus vai me dar a paz que eu preciso. Porque quando Deus chega com paz, meu irmão, você pode ter certeza que Ele já abriu todas as portas da sua vida, tanto no financeiro, da saúde, como no familiar, no espiritual. Deus começou a fazer uma limpeza, aonde vai haver paz. Você vai passar pelo caminho estreito e vai ter paz, vai ter bênção, vai ter milagre na sua casa, está chegando, mas você precisa resistir, você precisa se acertar nos caminhos estreitos com o nosso Deus, porque não é de qualquer jeito que nós vamos receber bênção do Pai, não é de qualquer jeito que nós vamos entrar pela porta estreita. Por isso que Deus fala aqui na palavra dele, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque não suporta o caminho estreito. Amém, meus irmãos? Porque é cheio de barreiras, é cheio de tempestade, é cheio de deserto, é cheio de tempo que nós vamos ouvindo a palavra do Senhor e o tempo vai passando e não chega. Parece que não vai chegar nunca a benção. E Deus está falando, ei, suporta, porque está perto, está muito próximo de você. Então fique na posição, meu irmão, porque do Senhor é a prata e dele é o ouro. Amém? Lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha que Deus fala para você nessa noite que está temendo aí. Amém? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está trazendo bênçãos para a sua vida. Deus está trazendo paz em meio às guerras. Amém, meus irmãos? O mundo pode cair do seu lado, mas se Deus te deu paz, meu irmão, você vai ver caindo, você vai ver explodindo bomba do seu lado, mas você está ali em paz com Deus. Você não vai ter medo do que tem por vir. Você não vai temer, você vai simplesmente pegar nas mãos do Senhor e seguir em frente no caminho estreito. Amém? Porque o intuito do Evangelho é a salvação eterna. É a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Lembre-se, se acerte com Deus se você não está por completo na presença do Pai. A porta é estreita, mas Deus nos promete vida eterna. Tem coisa melhor do que nós viver na vida eterna? Sem preocupação de trabalhar, sem preocupação com dores, porque não vai existir. Nós não vamos chorar, nós vamos viver sempre feliz, tranquilo, paz, porque lá é nosso lugar. É junto com o Pai. Amém, meus irmãos? E não nessa terra, que é uma escola, porque aqui nós estamos só de passagem, né? Quantos da nossa família já passou, né? E já se foi, né, meus irmãos? Então aqui nós nascemos, crescemos
produzimos, damos frutos e morremos. Essa é a lei da vida aqui na terra. Amém? Mas o nosso espírito não morre. A nossa alma não morre. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus está trazendo paz e bênção sem medida. Você só precisa continuar na porta estreita. Amém? Aguenta firme, meu irmão. É duro. A porta é estreita, não é fácil. Se eu falar para você que é fácil e outra pessoa falar para você que a porta é estreita, o caminho estreito, não passa por dificuldade, ele está mentindo para ele mesmo. E depois para você que está escutando. Porque andar com Cristo, amém, o fardo é leve, mas a cruz é pesada. Porque o caminho não é fácil, mas tem vitória. Tem alegria nos caminhos de Deus e tem paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Coisas que lá no mundo ninguém tem. Amém, meus irmãos? Quantos estão aí, ó, fora dos caminhos de Deus, como sepulcro caiado? Tem dinheiro, tem casa, tem carro, mas vive num quarto trancado, triste, chorando, porque falta o quê, meu irmão? Falta luz, falta Deus. O dinheiro não compra tudo, não. Mas o dinheiro ele traz as coisas nesse mundo. E depois? E depois? O que você vai fazer com o dinheiro sendo que você não vai levar? O que você vai fazer com essa casa se você não vai levar? Eu não estou falando para você pegar todos os seus bens, vender e repartir, não. Amém mesmo? Não. É para você administrar ele, porque Deus te deu. Mesmo você estando no mundo, foi Deus que te deu. Então administra ele, ajuda a viúva, os órfãos, ajuda quem você precisar, para você não ficar vazia. Porque tem muitas pessoas que não ajudam ninguém, né? Prefere jogar fora do que dar para o outro. Eu já vi muitas empregadas domésticas aí reclamar das suas patroas, né? Que a patroa não deixa nem o café da manhã, né? Porque são ruins, são pessoas morrinhas, acha que o dinheiro é tudo nesse mundo. E não é. Porque está cuidando do dinheiro, das coisas terrenas, estão sendo morrinhos, mas e a alma? Né? Meus irmãos, eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus, ele sabe. Daí quando Deus, né, permite algo acontecer, vai falar que Deus é ruim. Né, meus irmãos? Porque tem aí, eu já ouvi muitas pessoas falando que, eu trabalhei na casa de uma fulana aí, riquíssima, mas não deixava nem o café da manhã para mim. Ela tomava o seu café lá e guardava tudo na geladeira e falava, não mexe nas coisas da geladeira. Poxa, né? É cruel isso, né? É muito cruel. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Amém? Deus, ele é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Se acerte nos caminhos, Senhor. É apertado, meus irmãos, o caminho de Deus, mas é prazeroso só o fato de sentir a presença do Espírito Santo. Me alegra tanto. Só o fato de eu sentir a presença de Jesus Cristo na minha vida, na minha casa. Amém, meus irmãos? É tão maravilhoso. E olha que ultimamente eu tenho sentido dor, né? Então, mesmo na dor, Deus, ele é maravilhoso para mim. Amém? Ele é maravilhoso para você também. Amém, meus irmãos? Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. Amém? Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se assim Deus permitir, meus irmãos, não vou garantir. Amém? Nós estaremos ao vivo às 18 horas até às 19, nós estamos entrando aí. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.